Passou a nuvem negra do CT Luiz Carvalho? Ela foi embora? Praticamente. Mas tem alguma coisinha ainda. Mas acho que o mais importante de tudo foi que os jogadores, quase que 100% deles, né, saíram do departamento médico, estão entregues para a gente. Alguns, no caso do Luan, que era uma peça importante, voltou a jogar. Então é isso que tem me deixado satisfeito, me deixado feliz, porque a gente está num momento decisivo, né? Tanto do Campeonato Brasileiro como da Libertadores na próxima semana. Então, quanto mais forte a gente tiver o grupo, mais opções eu vou ter. E é lógico, principalmente se tratando desse último jogo contra o Corinthians, a equipe já foi outra com o Luan. É um jogador que é fundamental no nosso esquema, um jogador que nos ajuda bastante. Então, isso não me deixa somente eu, Renato, otimista, mas o grupo todo, a própria torcida. Enfim, resumindo, é muito importante a volta desses jogadores, todos estavam no departamento médico no momento decisivo nas duas competições. Renato, sobre 3 específicos, o Luan e mais esses 2 últimos, Michel e Christian. Como é que tu vai fazer agora para dar o ritmo a eles até quarta-feira ou até mesmo os outros jogos? Sempre dentro do possível. Não adianta a gente querer dar o passo maior que a perna, né? Então, os 3 jogadores estão na relação dos concentrados para o jogo contra o Palmeiras. Mas aí você vai me perguntar qual é a equipe, quem vai jogar, quem não vai, aí com Sombra, 1 hora antes do jogo. Entendeu? Até lá, já adiantei esses 3 nomes aí, mais alguns nomes que o Sombra vai passar para vocês, mas a equipe 1 hora antes. Eu gostaria que tivéssemos mais jogos antes do dia 25, porque é importantíssimo o ritmo de jogo para o jogador. Mas estão voltando num momento desse. Temos esse jogo contra o Palmeiras, depois já temos o jogo na próxima quarta-feira pela Libertadores. E, infelizmente, esses problemas vêm numa bola de neve lá de trás, aquela tal famosa nuvem negra, né? Foi embora, mas agora a gente está correndo contra o tempo. Você disse, depois da primeira resposta, que a nuvem negra praticamente foi embora, mas que ainda tem alguma coisinha. O que é essa coisinha? É exatamente sobre essa pergunta do teu colega, que estamos aí praticamente à véspera do jogo, do primeiro da semifinal contra o Barcelona, e alguns jogadores estão fora do departamento médico, mas eles estão sem o ritmo de jogo. Então, essa é a nuvenzinha ainda, que tem um pouquinho de sombra ali. Então, os problemas não estão 100% solucionados. E nem todo mundo pode jogar, porque não adianta você querer colocar vários jogadores que estão saindo do departamento médico juntos. Falta muito ritmo de jogo para muitos jogadores. E, de repente, não, com certeza, isso pesa durante os 90 minutos. Então, é por isso que eu vou pensar com calma, conversar, trocar algumas ideias com alguns jogadores, para ver qual a equipe que joga no próximo domingo. Não vou pedir naturalmente que você anuncie a formação, não seria ingênuo a esse ponto, Renato, mas uma tendência você pode dar para a gente de, quem sabe, formação mista reforçada pelo Luan? O Luan vai jogar. O Luan ele precisa jogar. O Luan precisa desse ritmo de jogo. O Luan ficou muito tempo parado devido à lesão dele. Ele voltou no jogo contra o Corinthians. Eu havia falado para vocês algumas 3 semanas atrás que o Luan iria jogar antes do dia 25. Ele jogou. É importante para ele jogar também esse jogo contra o Palmeiras. Quantos minutos? Não sei. Eu vou conversar com ele, vou conversando com ele durante o jogo, como eu fiz contra o Corinthians, vou sentindo dele. É ele que vai me dar as respostas. Mas o Luan vai jogar sem dúvida alguma agora. Quanto ao resto da equipe, aí os outros 10, o Sombra passa para vocês 1 hora antes. Esse jogo de domingo é importante para dar ritmo para o Luan, talvez para o Michel, mas, além disso, o que significa para o Grêmio este jogo do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras? Bem colocada a tua pergunta. Não penso que muita gente acha que eu vou colocar um ou outro jogador no domingo somente para pegar o ritmo do jogo. São várias coisas. Pegar o ritmo do jogo, mas antes mesmo do ritmo do jogo é buscar a vitória.
O Grêmio nunca entregou, como muita gente achou que havia entregado, ou entregado, não, mas largado o Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi obrigado, de repente, mudar a equipe para o Campeonato Brasileiro em alguns jogos devido à Libertadores e à Copa do Brasil. O título está difícil? Sim, está bastante difícil. Está impossível? Não. Então, o Grêmio, enquanto houver chance, o Grêmio vai brigar, independente de quem entrar em campo. Então, muita gente pode achar que eu vou colocar fulano, Beltrano, ciclano, de repente só para pegar ritmo de jogo e menosprezar o jogo. Não, pelo contrário. Em primeiro lugar é a vitória. E dentro do jogo, é lógico, os jogadores buscando o ritmo de jogo. Até porque a gente briga, no mínimo, no Campeonato Brasileiro ainda, por uma vaga na Libertadores entre os 4. Então, é fundamental que a gente busque a vitória, até porque o Palmeiras é um adversário nosso praticamente direto por uma dessas vagas, no mínimo, do Campeonato Brasileiro. Renato, sobre a lista da Libertadores, você já definiu as 3 mudanças ou vai passar só na segunda-feira, enfim? E como é que ficou o Renato antes desses jogos decisivos, semifinal de Libertadores? Sei que tem o jogo do Palmeiras antes, mas como é que você fica nesses dias que precedem o jogo? A lista não tem surpresa. A lista é o Christian, o Cícero e o Jael. A não ser que aconteça algo, né? Porque, sei lá, a nuvem tá indo, mas ainda tem uns 2, 3 metros ali para trás. Espero que não aconteça mais nada. Só esses jogadores. Nós poderíamos ter pensado, como o próprio presidente falou para vocês, no Patrick, mas aí a gente trouxe o Cícero. Então é importante um jogador com a experiência dele, um jogador que joga em várias posições, inclusive nessa posição. A preferência dele, a preferência do próprio Jael, que voltou da cirurgia bem, e do Cris, que foi contratado para nos ajudar. Então, não acredito que tenha surpresas. A única surpresa que pode acontecer aí é, se por acaso, volto a repetir, acontecer uma outra lesão, que eu não acredito. Quanto à maneira que eu vou ficar, mesmo acostumado a decisões, né? Como jogador e mesmo como treinador, tem um pouco sempre de ansiedade, porque é uma semifinal, onde o Grêmio busca o tricampeonato. É um jogo muito importante, um jogo muito difícil para a gente. Não estou esquecendo o jogo do Palmeiras, não. Mas é a ansiedade que está na cabeça dos próprios jogadores, né? A gente quer que chegue logo esse dia, né? Então, que chegue logo esse jogo contra o Palmeiras, que a gente possa jogar, possa viajar e tenho certeza que agora foi importante esse jogo contra o Corinthians, foi importante a volta do Luan, é importante a volta de outros jogadores, então o nosso grupo tá mais confiante, está mais forte, entendeu? Domingo de manhã mesmo, eu vou treinar esse time que não vai estar diante do Palmeiras, vou ser da concentração, vou vir aqui treinar, lógico que para vocês não, que os portões estarão fechados, mas eu tenho que acordar cedo, em pleno domingo, né? Então, olha só que beleza, eu estou deixando vocês dormirem, se eu abro os portões, né? Aí eu queria ver ninguém chegar de óculos escuros, olheiras, andando um pouquinho para o lado, essas coisas. Mas eu estarei aqui, né? Então, é importante treinar, até porque basicamente vai ser nosso último treino, que o adversário não vai saber mais nada, e depois a gente viaja. Renato, rapidinho, 2 coisas. A primeira é o seguinte, essa ansiedade pode ter afetado alguma coisa, não sei o que tu tens no olho, falando sério mesmo? Isso é uma primeira pergunta. E a outra é o seguinte, não existe uma fórmula exata, poupar, não poupar, embora o resultado vai aparecer no final e você acha que se garantiu nisso até agora. Alguns jogos que o Grêmio poupou, não ganhou, outros não poupou no mata-mata, poupou e ganhou. Não teve, assim, uma regra certa. Tem regra na questão de poupar e eu quero saber se a ansiedade te afetou aí, a questão do olho também. Não, claro que não. De maneira alguma. Até só acontece, não sei, nem o próprio médico consegue explicar direito. Sei que eu estou tratando desde lá de Curitiba, que me deu isso, mas não tem nada a ver com ansiedade. Quanto à regra de poupar ou não, a regra ela é justificável para quem é inteligente, para quem entende futebol. Eu acho que a prova é durante o campeonato. É só você ver aí quantas lesões o Grêmio teve por excesso de jogos.
Porque chega um limite do final do ano que os jogadores estão cansados demais. Os jogadores são seres humanos. No momento que se disputa várias competições, é aquilo que eu falo para vocês, quem muito quer, nada tem. Você é obrigado a poupar esse jogador. Não é que eu quisesse, o que eu queira poupar o jogador. Eu sou obrigado, porque chega numa hora que tem muita gente que não tem as informações que eu tenho com os jogadores. Eles chegam na tua frente e falam, eu não aguento mais correr. E aí eu faço o quê? Põe para dentro do campo para arrebentar os jogadores. Então é uma coisa que todo ano, todas as competições, quando os clubes vão poupar alguns jogadores, aí vem aqui, não deve poupar. Mas é aquilo que eu falo. Sai da cabine, sai do ar-condicionado e vem aqui na beira do campo. E aí toma as decisões. E aí vamos ver quais seriam essas decisões. Eu quero ver quando os jogadores chegam na frente de uma pessoa dessa e falam, eu não tenho mais condições de correr. Põe para jogar então, quero ver no que vai dar. Então, sabe, eu dou até exemplos ali do próprio campeonato. Porque muita gente fala, o Grêmio perdeu alguns pontos porque colocou outra equipe. Não me arrependo, faria tudo de novo. Posso fazer ainda nesse campeonato aqui brasileiro, por causa da Libertadores. O ano que vem, se eu estiver num clube que estiver disputando outras competições ao mesmo tempo, vai acontecer de novo comigo, entendeu? Então, claro que eu gostaria muito que jogasse sempre com a mesma equipe. Como? Não tem jeito, eles são seres humanos. E aí muita gente pode justificar, o Grêmio perdeu muitos pontos porque trocou de equipe. Foi necessário, foi uma coisa basicamente obrigada a fazer. Aí eu dou até o próprio exemplo do Corinthians. O Corinthians também tropeçou em casa contra o Atlético Goianiense, tropeçou em casa contra o Vitória, nada contra os adversários, com a equipe principal jogando somente uma competição. E aí eu pergunto, será que essas pessoas conseguem pensar nisso tudo também? Ou só porque o Grêmio propõe alguns jogos? Entendeu? Para essas pessoas eu volto a repetir. Para quem é inteligente, entende futebol, quando eu estiver trabalhando no clube, essas coisas vão acontecer. Se as pessoas acham que conseguem fazer um pouco diferente, é aquilo que eu falo. Desce com todo o respeito, desce da cabine, vem na beira do campo e toma as decisões. E aí a gente vê no que vai dar. E eu subo lá na cabine para comentar. Renato, tu falou da importância da volta do Luan para o time, né? Só que ele segue nessa novela mexicana, como tu disse, né, da renovação. Tu está atuando de alguma forma, ou pretende atuar para resolver isso, enfim? Isso não é mais nem novela mexicana, é chinesa mesmo. Eu estou por dentro, tenho conversado bastante com o Luan. Estamos nos finalmente. Essa novela são os capítulos finais. Eu acho que até os capítulos já estão gravados, só falta eu ar. Entendeu? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Tenho conversado bastante com a diretoria, com o presidente, com o próprio jogador. Mas é importante, a renovação dele sim é importante, mas o mais importante de tudo agora é o jogo do Palmeiras, na próxima quarta-feira, o jogo da semifinal da Libertadores. E isso está acima de qualquer coisa, isso está acima de qualquer contrato de qualquer jogador, inclusive do Luan. Agora vamos buscar os resultados que são mais importantes. Renato, você disse na resposta anterior, se eu estiver em um clube que dispute competições, eu vou poupar. Já sei o que você vai perguntar. Você vai estar aqui? Você não vai estar aqui, você vai estar onde? Não, mas eu quis falar que serve em qualquer clube. Espero que seja no Grêmio. E se eu estiver no Grêmio, essas coisas vão acontecer de novo ano que vem, se o Grêmio estiver disputando algumas competições da maneira que nós disputamos esse ano. E se tiver outro clube, vai acontecer isso também. Porque aquilo que eu falo, as pessoas comentam, as pessoas mas não pensam. O que está pensando o jogador é aquilo que eu falo. Essas pessoas não têm as informações de que, por exemplo, muita coisa que acontece dentro do CT, dentro de um clube, eles não saem para a rua. Então, essas pessoas não têm as informações, de repente, aquilo que eu falei. Chegam 10, 2 jogadores para você, no caso do treinador, e falam, eu não tenho mais condições de correr. Não é que sejam mal fisicamente, mas é pelo excesso, pelo cansaço, pelas viagens, concentrações e tudo mais. Essas informações, essas pessoas não têm. Então é fácil você pegar o microfone, não, tem que jogar com a equipe principal, porque senão vai perder pontos. Aí é a novela mexicana, que não adianta, eles vão ter essa novela na cabeça deles, que eu respeito a opinião deles, entendeu? Só que eles não têm todas as informações que o treinador tem. Oi? Depende, você gosta de novela? Não muito? De repente essa novela você pode gostar, sei lá. É de cada um. Renato, por gentileza, queria que você falasse da confiança que os jogadores estão tendo por conta daquele resultado com o Curitiba no final,
A atuação contra o Corinthians, que foi boa, na opinião de todos, estão voltando, não digo aquele belo futebol, mas ter a confiança numa semana aí que vai entrar decisiva na temporada, o principal jogo até agora, em 2017. É fundamental você ter confiança naquilo que você vai fazer. Essa confiança, ela voltou no momento certo. Em duas partidas nós vemos fora de casa, a gente conseguiu 4 pontos, não pelos 4 pontos, mas principalmente nesse jogo contra o Corinthians, que nós tivemos a volta do Luan, que dá outra maneira de a gente jogar. Os jogadores confiam bastante nele, ele nos ajuda bastante e é um jogador que preocupa bastante o adversário. Então, é essa confiança num momento decisivo desse e a volta de todo mundo com um grupo mais forte, isso nos deixa mais forte, em todo sentido, entendeu? Então, é importante, porque a gente está num momento decisivo do Campeonato Brasileiro e na Libertadores. A confiança que eu falo, principalmente, por quê? Porque uma coisa é você estar com um grupo basicamente completo. Todo mundo querendo jogar, todo mundo querendo ajudar, todo mundo à disposição. Então, tem mais opções. Outra coisa é você ir nesses jogos decisivos, principalmente se tratando desse jogo da Libertadores, com metade do grupo no departamento médico. Imagine se esse jogo da Libertadores fosse há 15, 20 dias atrás. Eu estava com 8, 10 jogadores no departamento médico. Então, é a importância de estar todo mundo de volta nessa reta final. Por isso que eu falo que é importantíssima essa confiança de todo mundo em cima dessa atuação, como você falou, que eu concordo, que não foi magnífica, como a gente vinha jogando há 1 mês, 2 meses atrás no Campeonato Brasileiro, mas já jogamos bem melhor do que os outros jogos. Então, essa é a tendência a gente melhorar, porque aquilo que eu falei, está todo mundo de volta, com um pouco mais de ritmo de jogo de alguns jogadores. Enfim, é importante nesses momentos estar todo mundo aí à disposição. Renato, eu quero fugir um pouquinho do dia a dia do Grêmio, comentar contigo mais a questão do futebol brasileiro, futebol nacional. Você jogou numa época em que parecia que os jogadores tinham mais qualidade técnica, que se driblava mais, que se criava mais, parecia que o jogo fluía mais, era mais, era mais gostoso de se assistir. Eu queria, baseado na tua experiência como jogador e treinador, uma avaliação sobre o nível do Campeonato Brasileiro. É um campeonato equilibrado, mas você concorda que é um campeonato equilibrado por baixo? Você vê o Campeonato Brasileiro com bons olhos? Qual é a tua análise sobre o momento atual do futebol brasileiro? Se você gosta de assistir o futebol atual que se joga no Brasil. Eu assisto, até porque eu vivo do futebol, sou treinador, sou pago para isso, tenho que saber dos adversários, o que acontece no futebol brasileiro. Mas, sem dúvida alguma, um nível técnico, a diferença é muito grande. Da minha época, com o de agora. Eu até comento, às vezes, com o meu grupo, que, na minha época, todo treinador da seleção brasileira ele era chamado de burro. Por quê? Porque ele só podia convocar 22 jogadores e, naquela época, tinha uns 50, 60 jogadores que podiam ir para a seleção brasileira. Então, ele não podia agradar todo mundo. Eram muitos craques, muitos grandes jogadores. E o treinador tinha que ir pela cabeça dele. Então, ele não ia agradar todo mundo nunca. Hoje em dia, tem ainda em algumas posições que o próprio Tite tem alguma dúvida. Por quê? Porque hoje em dia, apesar que é seleção brasileira, que você pode convocar os melhores, você ainda tem uma dúvida numa posição, na outra, tal. E nos clubes, a diferença técnica da minha época ela é muito grande, porque hoje em dia é só você procurar nos clubes os jogadores que podem ser vendidos no final de um campeonato, você vai ver que você conta na palma da mão. Na minha época, tinham muitos jogadores. Muitos craques. Hoje em dia é difícil de você ver grandes craques, jogadores que despontam rapidinho num campeonato que podem ser vendidos. Então a diferença é essa, da minha época para agora é muito grande. Porque não aparece tantos craques como aparecia antigamente. Aí você vai me perguntar por que não aparece. De repente é o trabalho de base dos clubes. Você vê que quando um grande clube faz um bom trabalho, um outro jogador sempre aparece. Só que, infelizmente, esse trabalho de base não é feito da maneira adequada em todos os clubes do futebol brasileiro. Onde é bem feito, sempre aparece alguma coisa. Então, é por isso. É a falta de craques mesmo, sem dúvida alguma. Então, a parte técnica, sem dúvida alguma, ela cai. Cai bastante. É só você pegar jogos da minha época. Não porque eu joguei naquela época, porque realmente foi uma geração de grandes jogadores, grandes craques, com o atual. Hoje em dia, sem dúvida alguma, o nível técnico, em comparação àquele, é uma diferença, assim, absurda.